Eu juro que eu não quero parecer chata, parecer que eu não gosto de nada, parecer que nenhum filme de terror atual tá bom. Mas, cara, como explicar o quão chato A Maldição da Freira foi pra mim? No ano de 1960, 2 padres são enviados pelo Vaticano para um asilo de Madalena para investigar um evento misterioso que aconteceu por lá. Os asilos de Madalena eram instituições que existiam naquela época que abrigavam mulheres prostitutas, órfãs, grávidas, solteiras, mulheres com distúrbios mentais. E eu coloquei o abrigavam entre aspas porque a intenção deles não era exatamente dar uma casa para aquelas mulheres e pronto, e sim reabilitar aquelas mulheres para a sociedade, já que elas eram pecadoras. E eles faziam isso obrigando aquelas mulheres a fazerem trabalhos físicos sem ganhar nenhum centavo em troca. Então os 2 padres são enviados para lá para investigar isso que aconteceu, que foi uma estátua da Virgem Maria estava chorando sangue. Então uma pessoa anônima pegou, mandou uma foto, mandou uma carta pro Vaticano contando tudo, e eles mandaram os 2 padres para lá para ver se aquilo era real. E é claro, para ter provas, eles levaram sua câmera para registrar tudo. Ou seja, o filme é todo no formato found footage e ele é todo retratado como se tivesse sido gravado com uma câmera daquela época. Por isso, a tela é toda quadradona. É 4x6, se não me engano. O que existe positivo nessa tela quadradona? O fato de que ela consegue nos lembrar constantemente a época em que aquilo tudo que tá ali na tela tá acontecendo. Porque além do formato da imagem, a imagem também é meio granulada e tal. Então esse conjunto serviu bem para nos situar na época do filme. Outra coisa que pode vir a funcionar para você é que com aquela imagem reduzida você acaba não tendo uma visão tão ampla do cenário, o que pode para algumas pessoas acrescentar no clima de tensão. Para mim não acrescentou. Esse formato quadrado só fez foi me incomodar, mas pode funcionar assim pra você. Mas não somente ligado à câmera ou ao tamanho da imagem, a ambientação toda do filme é boa. Pelo visual, pela atmosfera, dá pra sentir que aquele lugar tem alguma coisa maligna. Pois bem, quando os padres chegam lá, as coisas estranhas começam a acontecer, eles vão percebendo que tem alguma coisa de errado com o lugar. Padre Thomas, que é o mais velho, é aquele cara que não acredita em nada das coisas que acontecem na frente do nariz dele, porque ele já vivenciou muitas fraudes na vida. E o Padre John, que é o mais novo, é exatamente o contrário. É aquele cara empolgado que quer gravar tudo, que acha que é tudo sobrenatural, quer resolver os mistérios, e eles 2 são o equilíbrio do filme. Os 2 personagens com personalidades totalmente diferentes. Então é sempre o John captando as coisas sobrenaturais, aí vai lá, mostra pro Thomas, o Thomas não acredita em nada e tem sempre esse conflito. Ele sempre acha que tem algo não sobrenatural por trás das coisas, que tem alguém tramando, coisa assim. Ele é bem cético mesmo. O filme tem algumas cenas que são assim. A gente fica ouvindo um diálogo, ouvindo uma pessoa só falar, enquanto vão passando imagens aleatórias na tela. Imagem do lugar, imagem de cruz, imagem do gravador girando. E eu compreendo qual foi a intenção com essas cenas, mas pra mim isso ficou muito chato. O filme em si, pra mim, já estava chato. Quando vem essas cenas, então, pra mim, o filme não consegue criar um clima de tensão que deixe as pessoas vidradas na tela. Os únicos momentos em que eu fiquei realmente tensa foram os 15 últimos minutos do filme, que mostram um ambiente mais claustrofóbico, mais desesperador pra quem tá ali na cena, que dão realmente a sensação de cara o que vai acontecer agora. Mas isso somente nesses 15 minutos finais, 15 minutos mais ou menos. De resto, o filme estava um tédio pra mim. Sinceramente. Uma forçação de barra em certos momentos para tentar criar uma tensão do modo mais clichê possível, que é apagando e acendendo a luz da câmera como se ela tivesse com um problema, sabe? Para quando apagasse, aí acendesse de novo e ver alguma coisa que assusta, coisa assim. É muito forçado isso de, não, a luz tá falhando, e fica lá falhando eternamente, né? E tem sustos sim, porém os sustos não funcionaram em mim. Eu não tomei susto nem. Os atores são bons, os padres, a Madre Superiora com aquela cara de que você olha e você sabe que tem um troço ruim nela. As atuações pra mim foram um dos poucos pontos positivos do filme, mas os atores sozinhos não conseguem deixar o filme mais interessante. Outro ponto positivo é o fato de não existir efeitos especiais exagerados. Pra falar a verdade, não tem muito efeito especial. Você vai ficar o filme todo pensando que no final vai ser mostrado, vai ser explicado mais ou menos que merda que tá acontecendo ali? Que porra de maldição de freira é essa? Afinal, esse é o nome do filme em português, A Maldição da Freira.
Mas não é isso que acontece. Inclusive, esse título do filme aqui no Brasil foi um erro total. Muito provavelmente ele foi colocado dessa forma só pra gente fazer associação com o filme A Freira, mas esse título não condiz com a história do filme. Só quem já assistiu o filme vai entender exatamente por que eu tô falando isso, mas se você ainda vai assistir, não vá procurando por uma maldição da freira, porque você só vai se frustrar. O filme não tem um final muito explicativo, ele acaba, na verdade, que não explica certas ligações de certos personagens com a história. A gente acaba deduzindo muita coisa e eu não achei isso nada interessante. Não que eu quisesse um final mastigado. Mas assim como os padres, eu, aqui do outro lado, queria saber exatamente o que estava acontecendo naquele lugar. E eu fiquei só querendo mesmo. Ponto negativíssimo pro filme, porque afinal, a parte mais interessante dele é aquele mistério. Então eu acredito que muita gente não vai gostar do final. Ah, e só dizendo, o título em inglês é The Devil's Doorway, que em português quer dizer mais ou menos a entrada, o caminho do diabo, algo assim. Esse sim condiz com a história do filme. Não, eu não acho que vale a pena ir ao cinema assistir esse filme, mas se você já foi, deixa a sua opinião sobre ele aqui embaixo nos comentários. Se inscreve aqui se você ama filmes de terror, porque se você ama filmes de terror, você vai amar esse canal também, tá bom? Se inscreve. Me segue lá no Instagram pra você ficar ligado em todas as novidades por aqui. Beijinhos e até a próxima.